Olá, minha gente. Meditaremos rapidamente em Mateus 16, a partir do versículo 21. Logo depois faremos a nossa oração. Desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E Pedro, chamando-o à parte, começou a reprová-lo, dizendo: Tem compaixão de ti, Senhor. Isso de modo nenhum te acontecerá. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: Arreda, Satanás. Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogitas das coisas de Deus, e sim das coisas dos homens. Aqui nós temos uma clara demonstração de que qualquer um de nós pode sofrer interferência, irradiação ou influência de espíritos enganadores. Os espíritos enganadores estão por toda parte e eles tentam manipular o ser humano o tempo todo. Eles tentam influenciar de alguma maneira e eles acabam afetando a fala, a conduta, a vida das pessoas a cada dia. Por isso mesmo, Jesus manda sermos vigilantes. Exatamente por isso, a palavra tanto recomenda para vigiarmos, porque Satanás, o nosso adversário, anda ao nosso derredor, rugindo como se fosse leão, buscando a quem possa devorar. A vigilância é extremamente necessária. O que nós temos aqui é a constatação da falta de vigilância do apóstolo Pedro. Interessante que no versículo 16 do mesmo capítulo 16 de Mateus, Pedro disse assim: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, Pedro recebeu uma revelação do Espírito Santo e então confessou a Jesus como o Cristo, o Messias, o Filho do Deus vivo. E Jesus elogiou esta fala de Pedro e disse: Na verdade, Pedro, não é você quem está falando, mas o Pai revelou esta verdade que você acaba de reproduzir. Em outras palavras, foi isso. Mas aqui no versículo 22, o mesmo Pedro que tinha se deixado usar pelo Espírito de Deus para entregar aquela palavra revelada pelo Pai, aquela palavra de reconhecimento acerca do caráter messiânico de Cristo, pois Jesus é o Cristo de Deus, o Messias prometido, o ungido do Senhor. Pedro agora, influenciado, inspirado por um pensamento maligno, diz para Jesus: Não, Senhor, o Senhor nunca morrerá, o Senhor não vai se entregar para morrer na cruz. Em outras palavras, foi exatamente isso. O que nós aprendemos com esta lição de Pedro? Precisamos, como já disse, ter muito cuidado, ter muita vigilância, porque a todo momento os espíritos enganadores tentam nos afetar de alguma forma. Justamente por isso, nós precisamos ter cuidado. O maligno usa pessoas. Pessoas são usadas pelo maligno para ministrar palavras destrutivas, humilhantes, palavras que trazem desconforto emocional, desconforto espiritual, palavras que desestabilizam, palavras que produzem maldição. Então a gente precisa ter cuidado com aquilo que a gente fala, mas também cuidado com aquilo que a gente ouve. Ou seja, nós precisamos filtrar. O diabo usa pessoas através de palavras, de atitudes. O maligno usa circunstâncias. É necessário vigilância para não cairmos nas ciladas dele. Muito importante também, como diz o apóstolo Tiago na sua carta, ter cuidado com a língua, pois a língua, conforme ele escreveu, é como uma pequena faísca que incendeia uma floresta. E Tiago ainda diz: um grande navio é controlado por um pequeno leme. Assim, a língua, um pequeno órgão, controla o corpo todo. E a Bíblia, em outra parte, diz o seguinte: a morte e a vida estão no poder da língua. Então, a gente precisa ter muito cuidado
com o que a gente conversa, porque às vezes as nossas conversas podem sofrer algum tipo de fermentação maligna. A gente precisa vigiar para que determinadas falas instigadas pelo maligno não sejam ditas, não sejam proferidas, que elas fiquem apenas no âmbito do pensamento e sejam rechaçadas em nome de Jesus. Inclusive, se você se sente atacado nos pensamentos pelo maligno, você deve abrir a sua boca e dizer: maligno, eu te repreendo em nome de Jesus. Desta forma, você está expulsando o mal. Como Jesus disse, como nós sabemos, o maligno está ao derredor, tentando nos afetar de alguma maneira. Que o Senhor nos abençoe. Nós teremos ainda outro vídeo sobre este mesmo assunto e eu espero que você continue conosco. Peço, por favor, que você se inscreva neste canal, nos ajudando a divulgar a palavra da verdade. Peço também, por favor, curta e compartilhe. E nós vamos orar neste momento. Eterno Senhor, glorificado seja o teu santo nome. Eis aí, Senhor, estas vidas em tua santa presença. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos perdão pelas falas equivocadas, impensadas e refletidas. Te pedimos perdão pelas falas de inspiração maligna. Suplicamos, Senhor, a tua graça, o teu poder, a manifestação do teu Espírito, Senhor, para que nós sejamos agradáveis a ti. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa esta família com a tua misericórdia. Livra do mal. Repreenda, Senhor, os dardos inflamados, as setas malignas, o laço do passarinheiro, a mortandade que assola à meia-noite, a mortandade que se manifesta ao meio-dia. Repreenda, Senhor, todo tipo de mal e abençoa estas vidas, em nome de Jesus. Amém.